Vamos lá, boa tarde a todos e a todas. Estamos fazendo mais uma live aí, o Giro da Semana, e dos muitos acontecimentos que ocorreram durante esse período aí. E já começou segunda-feira, né, com a questão aí do Fachin lá fazendo uma lambança, nós vamos discutir isso, e hoje a demissão do Pazuello. Boa tarde, Diogo. E aí, tudo tranquilo? Oi, Antônio. Boa tarde, né? Mais uma vez, uma satisfação poder estar dividindo aqui esse espaço, né, tão importante contigo, né? Tudo bem, Antônio, tudo bem, né? Apesar de todas as mazelas que o nosso país e o nosso povo vem enfrentando, né, atualmente, a gente está aí sobrevivendo, né? Tentando aí sobreviver no meio dessa confusão. Mas não está fácil. Mas vamos lá, a semana foi bastante agitada. Sem dúvida nenhuma. Bom, nós vamos ter que começar de trás para frente. Vamos ter que começar com a notícia de hoje do Pazuello, e aí já está rolando ali na tela. E aí eu vou dar uma lidinha aqui no conteúdo da queda dele, né? E aí o que eu acho que é mais interessante, que a direita, quando cai, ela já cai com a mesma história, problemas de saúde. É algo impressionante a capacidade que eles têm de inventarem histórias das mais furadas. Pois bem, pressionado após discurso de Lula, Pazuello alega problema de saúde e pede para deixar o ministério. Pazuello comunicou ao genocida estar com problemas de saúde e que por isso precisa de mais tempo para se dedicar aos cuidados do corpo. Baita 71. No entanto, aí o interessante da matéria aqui, no entanto, internautas articulistas, o pessoal que acompanha a política, né, apontam que o governo foi obrigado a se movimentar no combate à pandemia, também temendo a vitória de Lula em 2022, né? Que é o Lula fez um discurso quarta-feira, depois dos dois acontecimentos lá do Fachin e depois do Gilmar Mendes. Aí quarta-feira o Lula se posiciona, né? E nesse posicionamento o Lula já mexe no tabuleiro ali extraordinariamente, e não só o Bolsonaro, como a grande mídia, numa das respostas, a grande mídia conseguiu ressuscitar, inclusive, o golpistinha lá, o de Minas Gerais, lá, o Aécio Neves, conseguiu ressuscitar ele como grande articulador aí de uma frente de direita. Então tá todo mundo ali perdido. O Lula deu um tapa ali na orelha de alguns e o pessoal não sabe bem o que fazer. Diogo, o que tu acha que foi essa demissão, problemas de saúde aí do Pazuello? Na verdade, problema de saúde nenhum, né? O Bolsonaro, desde ontem, vem reunindo e sentando aí com militares do seu governo, né? E o Pazuello vai ser trocado por alguém aí indicado pelo Centrão, né? Durante toda a semana a gente já vinha acompanhando isso. E óbvio, né, para não dizer que foi trocado, né, deve ter sido essa narrativa construída pelos militares do governo, porque é isso que está acontecendo, né? Os militares estão perdendo a vaga aí que hoje é ocupada pelo Pazuello para alguém do Centrão, né? Mas assim, primeiro que não tem, né, nada, digamos assim, a comemorar com a saída do Pazuello, porque na verdade Bolsonaro vai continuar presidente. Enquanto Bolsonaro estiver presidente, as coisas vão continuar como estão, né? O Pazuello nunca, né, nunca entrou no ministério, né? Com certeza é o pior ministro da história, né, do nosso país, né? A única coisa que se dizia que ele era bom, que era com logística, a logística nunca funcionou, né? Deixou faltar seringa, deixou faltar oxigênio nos hospitais, né? Inclusive
Na minha opinião, se nós vivêssemos num país sério, num país com instituições sérias, né, e que funcionassem de verdade, né, esse ministro deveria sair preso do ministério hoje, né, porque a sua atuação, né, matou centenas de milhares de brasileiros, né. O próprio Nicoleles, né, o cientista Nicoleles, um dos mais conceituados do mundo, diz, né, e o próprio Pedro Curialau, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, aqui no nosso estado, também reafirmou, né, essa informação de que 3 a cada 5 óbitos poderiam ter sido evitados, né, com uma política séria de combate ao Covid-19. Então, de cada 5 óbitos, 3, pode ter certeza, está na conta do Pazuello e na conta do Bolsonaro. Né? E se encerra, então, hoje, né, a gestão do ministro mais medíocre da história do nosso país, e, né, tão medíocre quanto o seu presidente. Né? O Centrão aí faz movimentos, a dúvida que se tem ainda aí é se vai ser um deputado ligado à saúde, uma deputada ligada à saúde, ou um médico ou uma médica, né, que tenha relação aí com o Centrão. Né? Mas vai ser difícil colocar alguém que tenha algum tipo de seriedade para enfrentar a pandemia, né, Antônio? Porque para você ter um ministro que de fato faça alguma coisa, tem que ser um ministro que trabalhe muito e com muita força para ter vacina, coisa que o governo sempre atua na contramão, né? E também que defenda o isolamento social, porque nós estamos numa situação tão colapsada que ou, né, a gente defende o isolamento com força e com estratégia, ou a coisa só vai piorar, né? Então vamos ver aí como é que vai ser os movimentos do Centrão, né? O Centrão agora, o Bolsonaro com a entrada do Lula na disputa fica mais refém ainda do Centrão, né? O Centrão já começa, inclusive, a fazer zoinho aí para o presidente Lula, aí, já pensando no futuro. Então o tabuleiro vai começar a mexer, né? A dança das cadeiras nos ministérios vai começar. Pois é, essa que eu acho que é a grande situação, né? Pois bem, agora a gente vai para... Começamos no domingo, agora a gente vai para segunda-feira agora. Aí já coloco na tela ali, segunda-feira, e para ver essa notícia do Fachin aqui, que é uma notícia interessante. Deixa eu só dar um destaque aqui. Pois bem, na segunda-feira, o Fachin, ele simplesmente anulou as condenações do ex-presidente Lula. E aí, numa canetada lá, o Lula simplesmente ficou elegível. Pode disputar as eleições de 2022, tranquilamente. Pois bem, o ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou, na segunda-feira, todas as condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proferida pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela juíza Gabriela Hart, no âmbito da Operação Lava Jato. Então, esta que foi a grande bomba de segunda-feira que nós tivemos, aonde o Fachin ele muda ali o cenário completamente. No entanto, tem uma questão que é observada que durante o dia ali, acompanhando o noticiário da mídia alternativa e as várias interpretações que se deu sobre o tema, né? Imediatamente veio a primeira abordagem. E a primeira abordagem foi que o Fachin, na verdade, estava protegendo o juiz Sérgio Moro, protegendo de uma condenação maior aí, que pode estar vindo não só para ele, para o Dallagnol e a Lava Jato inteira, para todo mundo ali. Tá? Então, mexeu ali no cenário ali. Diogo, como é que tu acompanhou as notícias sobre este acontecimento aí? E aí depois comenta que a próxima notícia é sobre o Gilmar Mendes, que ele deu o troco imediatamente, né? Comenta sobre o Fachin. Então.
Olha, Antônio, assim, né, como tu falasse, né, a gente foi todo mundo surpreendido, né? Eu, particularmente, sou um cara que tenho uma desconfiança muito grande e acredito muito pouco hoje no judiciário brasileiro, principalmente na nossa Suprema Corte, né? Que referendou todos os absurdos que vem acontecendo no nosso país desde 2014. Mas assim, vamos pela parte, primeiro vamos pela parte jurídica, né? O Fachin ele reconheceu algo, né, que já tinha sido decidido, né, para muitos outros réus, né, inclusive da própria Lava Jato, né, de que casos, né, que não tinham conexão, né, que não tinham conexão causal com as investigações dentro da Petrobras, né, não poderiam estar sendo analisadas, né, julgadas pela 13ª Vara, né, lá de Curitiba. Então, o Fachin ele reconheceu um pedido já de há mais de 5 anos da defesa do presidente Lula, que vem batendo nessa tecla, que vem, né, defendendo essa tese. Né? Tecnicamente, a decisão do Fachin ela é muito tranquila e ela é perfeita. Né? Inclusive, o próprio Moro, nesses últimos, eu acho que ontem, andou comentando que a decisão dele é uma decisão que tecnicamente ela é correta. Né? É que o problema hoje do nosso judiciário, principalmente da nossa Suprema Corte, é que ela faz muita política. Esse é o problema. O Supremo Tribunal Federal não pode fazer política. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da nossa Constituição, é o guardião do nosso ordenamento jurídico do nosso país. E não pode fazer política. E esse é o problema do STF. Então, foi muito demorada, sim, foi muito demorada a decisão para julgar o habeas corpus, e um destes habeas corpus, que é, no caso, esse que o Fachin julgou, mas ele julgou e deu ganho de causa à defesa do presidente Lula. Né? Eu também acredito que ele fez isso pensando de repente, uma negociação, né? Olha, eu faço a coisa correta daqui e vocês aí na segunda turma livram o Sérgio Moro, né? Ou eu julgo esse habeas corpus e cancelo, né, automaticamente esse julgamento aí da segunda turma. Mas a coisa não deu certo, né? E aí depois provavelmente tu vai querer falar sobre essa questão. Não deu certo. Mas eu particularmente, assim, Antônio, eu só acredito quando a coisa tiver transitado em julgado. Quando os processos do presidente Lula estiverem lá na Justiça Federal de Brasília e começarem lá, né, os seus andamentos. Eu tenho muita desconfiança. A Procuradoria-Geral da República ontem, né, recorreu, o Fachin manteve, não aceitou o recurso, deu um prazo para a defesa do presidente Lula se pronunciar e depois vai mandar para o plenário. E eu tenho muito pé atrás com essa questão. Claro, muitos juristas vêm falando e tal, que é uma decisão tecnicamente muito bem feita, né? Que o STF tem uma maioria para manter, né, essa decisão do Fachin e tal, mas eu tenho muito, 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 muito medo, né, dessa gente que está no STF. Né? O Lula vem com muita força, o Lula entra com muito peso, né, nesse processo eleitoral já, com bastante tempo, e eu tenho muito pé atrás, Antônio, né? Muito pé atrás mesmo, e esperamos aí que, se o STF não fazer política e não se intrometer na democracia de novo, né, tranquilo, esse processo vai seguir lá para o Distrito Federal, e na minha opinião tem grande chance de, inclusive, nem ser aceito, né, e morrer por onde está, mas eu tenho minhas dúvidas, cara, eu tenho minhas dúvidas e prefiro esperar mais um pouco. Mas até lá vamos comemorar, né? O presidente Lula está aí, né, comprovando cada dia mais
que é inocente, que foi perseguido politicamente e que, se tudo der certo, será candidato a presidente da República e vai vencer as eleições no ano que vem. Pois é, mas aí nós tivemos assim, o Fachin, ele deu essa jogada, né? E essa jogada, durante ali o dia de segunda-feira, toda a noite, e pela parte da manhã de terça-feira, foi se construindo cada vez mais a ideia que o Fachin estava manobrando ali. Era uma manobra para tentar proteger o Moro e a Lava Jato. Pois bem, o Gilmar Mendes, ele vai pegar e vai dar o troco, né? Na terça-feira, às 14h10, na sessão da segunda turma do STF para votar a suspensão de Moro, que é o que o Gilmar Mendes já tinha falado há tempos atrás, que ia julgar a suspensão do Moro. O Fachin, na verdade, com a manobra dele, estava tentando impedir esse julgamento. E impedindo esse julgamento, anula praticamente não, todos os processos contra o ex-presidente Lula. Pois bem, no caso do triplex, no qual condenou de forma irregular, aqui a matéria num todo aqui. Então, Diogo, eu te pergunto assim, esse troco que o Gilmar Mendes deu agora no Fachin, né? Aí a gente sempre fica pensando, né? Mas será que não tem mais uma manobra aí? Será que não tem mais uma questão no tabuleiro? E tem outro elemento aí que eu quero que tu comente também. Está se levantando a hipótese do Fachin ter feito aquilo por causa dos vazamentos que a defesa do Lula tem em mãos agora, e todos os dias, ou quase todos os dias, a defesa do Lula vai lá com um vazamento novo e protocolo. Olha aqui, ó. Agora é o Dallagnol falando com o jornalista da Globo agora. Agora é o Moro falando com o Dallagnol. Agora é o Dallagnol dizendo que falou com o Fachin. Agora é o Dallagnol dizendo que falou com o fulano. E aí o Fachin deve estar imaginando o seguinte: cara, eu devo ter dado muita mensagem para esses caras, isso vai aparecer tudo. Vamos anular isso aí e morrem. E o Gilmar Mendes pegou e reverteu tudo. Aí eu te pergunto, será que tem uma disputa interna no STF? E o Gilmar Mendes está pela legalidade? Então... Olha, Antônio, eu não tenho dúvida. Com certeza tem uma disputa assim de dentro do STF, né? Tem ali os ministros mais garantistas, né? E tem aqueles ministros, né, que se venderam aí para o establishment, né? Que hoje são aí, passam pano para tudo que a Lava Jato, os absurdos que a Lava Jato fez, né? E também tem aquela galera dentro do STF que está ali para o jogo da política, tá? Eu acho que o Fachin, ele de fato fez esse movimento para manobrar, né? Não deu certo, né? Não deu certo em partes, vamos dizer assim, porque no meio do julgamento da segunda turma em relação à suspeição do Moro, o ministro agora indicado pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes, ele pediu vistas ao processo, né? Uma coisa que não estava, digamos assim, nas contas do Gilmar Mendes, né? Então hoje o processo lá se encontra 2-2 e o voto de Minerva é o do Cássio. Mas parece que a Carmen Lúcia pediu para esperar, né, para dar o seu voto novamente, né, depois que o ministro Cássio. Então ela pode inclusive mudar o seu voto. Mas é difícil, cara, é bastante complicado. O problema é que o STF hoje só toma decisão politizada em relação aos processos do presidente Lula. Todos os processos do presidente Lula hoje no STF, eles são avaliados politicamente pelos ministros. Quer dizer, pelo menos por parte dos ministros. O que é um absurdo,
que é um absurdo. Né? Os processos do presidente Lula são julgados com recordes, né, de celeridade. Né? Então, assim, volto a repetir aqui. Tecnicamente, a decisão do Fachin foi tardia? Sim, foi bastante tardia. Como a gente falou que fazem 5 anos que a defesa do presidente Lula defendia essa tese. Então, a decisão do Fachin foi tardia, porém, tecnicamente, ela foi perfeita. Pela jurisprudência, né, pelo que o que tem escrito, né, tudo que já foi elaborado, estudado e apresentado como tese pelo direito, né, por toda a legislação acumulada, a decisão dele tecnicamente é perfeita. Perfeita. Não adianta o Marco Aurélio Mello vir e dizer nós temos que manter a estabilidade jurídica e não sei mais o que. Não, cara pálida. A legislação ela é muito clara, a jurisprudência é muito clara. Não pode se mudar, porque assim, tu pode sim mudar uma decisão judicial se ela está errada. Ao contrário, deve inclusive mudar uma decisão judicial se ela está errada. Então é um absurdo essas coisas. Então, por isso que eu digo, temos que ficar muito espertos. Primeiro, quando esse julgamento, né, do pleno da decisão do Fachin for para o plenário, primeiro é isso, né? E segundo, quando for retomado o processo de suspeição do ex-juiz /ministro /consultor Sérgio Moro. Então, acho que tem muita coisa ainda por vir, muita água para rolar, né, até lá. Mas eu não tenho dúvida ainda nenhuma, Antônio, não tenho dúvida. Né? Essa turma está com muito medo do Lula, muito medo, né? E, na minha opinião, eles podem voltar a fazer barbaridades dentro do nosso judiciário se for do interesse deles tirar novamente o presidente Lula da eleição. Então, nós temos que ficar muito espertos, muito vigilantes, né, para que isso não volte a acontecer e o presidente Lula, né, por merecimento, né, e por justiça, poder ter seus direitos garantidos de disputar uma eleição novamente. E para o bem do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Aí nós tivemos, depois de segunda e terça, aí nós vamos ter o pronunciamento do Lula, o pronunciamento oficial, e aonde se ficou extremamente... foi um pronunciamento extraordinário. Primeiro, o que é da característica dele, né? Ele não estava lendo, ele tinha alguns tópicos e ele estava falando sobre aqueles tópicos ali. E com uma maestria extraordinária. E várias pessoas nas redes sociais se manifestaram, né? Inclusive pessoas muito influentes elogiando toda a capacidade e desenvoltura que o ex-presidente Lula estava falando sobre diversos temas, né? E aí o que mostra assim a tamanha sensibilidade dele, né? Uma das questões que ele disse o seguinte: a dor que eu sinto não é nada perto da dor do povo brasileiro, disse Lula após o fim dos seus processos, né? E aí ele reconhece, né? Tudo que ele está sofrendo, nada se compara a uma pessoa passando fome. Nada se compara a isso. Então ele tem esta sensibilidade. E ele complementa, né, na primeira entrevista após a anulação de suas condenações, restabelecida dos seus direitos políticos, o ex-presidente lamentou o caos que o país enfrenta sobre a negligência do governo no combate à pandemia e solidarizou-se com as famílias. Na quarta-feira, mais de 260 mil vítimas, na quarta-feira, né? Agora já devemos ter ultrapassado 270 mil pessoas que já foram vitimadas pelo Covid. Mas o interessante, assim, ó, primeiramente, e aí vamos analisar em cima desses fatos aí. A Rede Globo, ela fez uma cobertura no Jornal Nacional, o que foi uma cobertura extremamente estranha, porque em nenhum momento ela falou mal do Lula, em nenhum momento
ela simplesmente deu a notícia como a notícia deve ser dada, e sem nenhuma manipulação. E nos dias seguintes, lá na quinta, na sexta-feira, ela vai fazendo comparações entre o Lula e o Bolsonaro. E aí uma delas, elas vão dizer o seguinte: depois do pronunciamento do ex-presidente Lula, aonde todos estavam utilizando máscara, no pronunciamento do presidente Bolsonaro, toda a sua equipe estava usando máscara. Toda ela estava usando máscara. E aí o comentarista mostra o quanto o governo não tem convicção das coisas. E aquele gesto do Lula ali estremeceu o governo. E agora, aquela live lá idiota que o Bolsonaro faz com frequência, nos mostrou uma outra questão, que parece meme, aquela questão que eles produzem memes assim reais, né? Do nada apareceu na mesa do Bolsonaro um globo terrestre. E um dos discursos que o Lula fez, o Lula disse assim: mas o que é esses terraplanistas? Os caras que acham que a Terra é plano, que é aquele Olavo de Carvalho lá, o guru do Bolsonaro, e ele falou, o Lula, sobre a Terra plana, é um absurdo. Imediatamente eles botaram um globo terrestre em cima da mesa para tentar mostrar que eles não são terraplanistas. E aí, bom, hoje o ministro da Saúde está caindo com os efeitos do discurso do Lula, porque diz que não tem nada de combate à pandemia no país por parte do governo federal. O que tem são as iniciativas dos governadores e prefeitos. Dá uma comentada sobre isso, e depois nós temos a questão da articulação, a próxima agora, a articulação que o Lula já estava fazendo há 3 meses para a compra da vacina. Olha, extraordinário. Mas, assim, Diogo, o que tu viu ali na questão dessa manifestação do Lula? Estremeceu as bases do governo? Estremeceu, com certeza, as bases do governo, né, e um governo que tem cada vez menos base estruturada, né? O discurso do Lula ele foi um discurso histórico, como sempre, né? Lula é um orador assim fantástico, né? Um líder com uma capacidade de síntese e de falar, né, o sentimento da população. O Lula tem uma capacidade fantástica de fazer a leitura, né, do que sente o povo brasileiro, principalmente aquele mais pobre, principalmente pela sua experiência de vida, né? O Lula é um ser humano que já vivenciou e já teve como experiência todas as mazelas, né, de um pobre do nosso país, né, desde quando saiu como retirante lá no Nordeste, veio para São Paulo, né, todas as suas experiências negativas, né, enquanto ser humano, né, de ter perdido filho, a primeira esposa, né, a segunda esposa, os netos, irmãos, né, e as experiências muito positivas de ter sido, né, o maior ou um dos maiores líderes, né, construídos da história do nosso país. Então, o Lula ele é matéria. O Lula é uma figura fantástica. E o seu discurso, né, no meio dessa semana, foi algo para entrar para a história, né? Foi um dos melhores que o Lula já fez e num dos momentos mais importantes que o Lula já fez, né? Hoje, infelizmente, a gente vive a maior crise sanitária da nossa geração, né? E a maior crise sanitária, pode ser assim, da história do Brasil, né? Com um presidente genocida que ele milita a favor do vírus. Nós aí, infelizmente, nos próximos dias vamos bater aí 300 mil brasileiros mortos pelo coronavírus, com um presidente que é contra o uso da máscara, Antônio. Da máscara. Não vou aqui nem falar da vacina ou da questão dos medicamentos que ele entrou na politização disso e tal, mas tu imagina, nós temos uma pandemia que é transmitida de pessoa para pessoa, e esse cidadão desprezível que é o Bolsonaro e a sua prole,
do entorno, os caras são contra a máscara. O que a gente diz de um cara que nem esse? O que a gente diz se não é chamar, no mínimo, de genocida, de assassino, que é o que é esse presidente da República hoje, né? E quem ainda o defende, para mim não presta. Eu, com todo respeito aqui, não quero ser o dono da verdade, mas quem ainda defende Bolsonaro não presta. Não presta. Então, assim, voltando ao presidente Lula, então ele faz um discurso fantástico, né, que traz luz, um pouco de luz para a escuridão que a gente vive hoje. Né? E não é à toa que pautou o governo, não é à toa que deixou o governo Bolsonaro, né, desorientado, não é à toa que agora, com seu discurso centrão, né, se cria para cima do governo Bolsonaro, inclusive, e é fato, a queda do Pazuello é fato, né, para tentar dar algum tipo de resposta para cima do que o Lula vai fazer daqui para frente. Né? O Lula agora está liberado, ele está aliviado, ele está sem esse peso nas costas das condenações para liderar uma grande oposição a esse governo genocida e um grande movimento nacional, né, para tentar ajudar a sair, né, o país sair dessa crise. Né? E não é à toa que agora o próximo ponto de pauta será, né, a questão já das suas articulações visando as compras de vacina. Então é isso. O Lula entra, mas entra achando no jogo. Entra achando no jogo. E o Brasil precisa do Lula. O Brasil nunca na sua história precisou tanto de uma liderança política como hoje precisa do presidente Lula. Né? Acho que todos nós aqui temos experiências de relações pessoais, de relações de convívio e tal, de como as pessoas, né, estão esperançosas, né, com o retorno do Lula. Parece que o Lula nos acalenta, que o Lula chega e a gente se sente mais protegido enquanto cidadão, né, quando tem uma figura, né, como o presidente Lula, né, atuando no Estado brasileiro. Então, vamos lá, vamos torcer para que as coisas deem muito certo e que o presidente tenha muita saúde, né, sabedoria, capacidade para nos guiar e nos orientar, né, nesse momento tão turbulento. Esse é o caminho agora. Pois bem, agora a notícia que chamou muita atenção, né, cara? E isso é típico das grandes lideranças, né? Porque as grandes lideranças, elas estão sempre com um passo à frente, ou vários passos, estão pensando muito, muito longe, né? E a notícia que saiu foi o seguinte, que já está rodando aí no rodapé. Lula se movimenta e procura a Rússia e China para trazer vacina para o Brasil. Incentivado pelo presidente da Rússia, o Vladimir Putin, o diretor do fundo russo que bancou a produção da Sputnik se encontrou com o ex-presidente. O retorno do ex-presidente Lula ao cenário político não se restringe ao Brasil, pois o líder petista, antes mesmo de sua coletiva nos sindicatos metalúrgicos, esteve em contato com governos da Rússia, China, para tratar das vacinas contra a Covid-19. Isto é, há 3 meses ele já estava fazendo isso. O ex-presidente Lula teve um encontro com Kirill, diretor do Fundo de Investimentos e diretor russo, que financiou o desenvolvimento da Sputnik. Pois bem, e a notícia que nós temos, né, que só para o consórcio do Nordeste já estão articulando lá a compra de 37 milhões de doses de vacinas, né? Que talvez não resolva o problema, mas vai dar uma adiantada significativa, né? Então, o Lula, mesmo sem ter um cargo, mesmo sem ter uma autorização por escrito, ele já estava se mexendo no cenário político, né? E isso dá para ver o quanto mexeu com o governo. A mídia, para ter uma ideia, a mídia está desbaratada, a mídia não sabe o que ela faz. Ela teve que ressuscitar o Aécio Neves. E o Aécio Neves falando pelo grande interlocutor da direita agora. Um grande interlocutor
dizendo que o PSDB não vai ter candidato. Não dá para o PSDB ter candidato, nós vamos articular aí o Centrão, uma alternativa, tudo mais, etc. Isto é, a direita não tem o que fazer agora, eles estão simplesmente vendo o Lula jogar, e bom, né, Diogo? O Lula tá com a bola do meio de campo para o ataque, a bola dominada, e os defensores correndo atrás dele. Agora, a bola está com ele agora. O que tu acha desse movimento aí que o Lula fez aí? É uma maestria, não é? Só, né, só o Lula, né, só o Lula, só uma figura que tem o tamanho que ele tem, né, e o respeito que ele tem pelos líderes do mundo todo. Né? O Lula, presidente da República, fez o nosso país virar a sexta economia do mundo, Antônio. Né? Tirou mais de 45 milhões de famílias, né, da miséria. Valorizou o salário mínimo como nunca. Levou o nosso país para patamares de desemprego, né, muito pequenos. Né? O governo Lula levou o nosso país para o pleno emprego. Né? Então, é uma liderança assim, que tem uma capacidade de articulação, né, fantástica, que poucos líderes no nosso planeta têm essa capacidade e esse reconhecimento. Né? Então, o Lula faz o que um estadista deve fazer, faz o que um líder de Estado de um país tão grande, tão importante como o Brasil deve fazer. Porque o Bolsonaro, vamos aqui ser sinceros, o Bolsonaro, ele é uma figura deplorável. Ele é uma figura que não tem capacidade nenhuma nem de gerir, né, um grêmio estudantil de uma escola de ensino fundamental. Ele não tem capacidade. Bolsonaro não tem capacidade, inclusive, né, não tem capacidade cognitiva de liderar absolutamente nada nesse país, em nenhuma tarefa, em nenhuma função. Bolsonaro não faz a mínima ideia do que está fazendo naquela cadeira. Bolsonaro não tem ideia do tamanho da importância do papel, né, que ele ocupa hoje no país. Nenhum. Né? E por isso ele só sabe repetir mantra, ele só sabe falar palavrão, ele só sabe gritar, cuspir, né, xingar. Né? Ele é a figura, é a figura do ódio, né? Da antipolítica, do ódio, né? Da briga, né? Do racismo. Ele é essa figura. Né? E por que ainda tem uma boa parcela de cidadãos brasileiros que ainda lhe apoiam? Porque, infelizmente, o Bolsonaro ele conseguiu chamar para si, né, a liderança dessas pessoas horríveis, né, que infelizmente a gente sabe que tem uma parcela da nossa sociedade de pessoas que são racistas, que são homofóbicas, né, que são machistas, né, que são picaretas, que fazem contravenção, que estão à margem da lei, mas que, né, na frente do público dizem que são pessoas de bem, que são pessoas éticas. Então ele, infelizmente, ele conseguiu chamar para si a referência, né, como referência desse povo podre, né, desse povo nojento que ainda o defende. Então, o Lula, né, no meio disso tudo, para você ter uma ideia, cara, o Lula articulou diretamente, inclusive dito, né, reconhecido pelo ex-ministro e deputado Temporão, que o Lula teve papel fundamental na aquisição dessas vacinas do governo russo, que são 37 milhões de doses, cara. 37 milhões de doses. E, contabilizando, né, que cada cidadão tem que ganhar 2, isso é a garantia aí que tu vai ter mais ou menos doses aí para imunizar em torno de 19 milhões de brasileiros e brasileiras. Né? Só com um movimento que o presidente Lula fez, fora os movimentos que o presidente Lula tem feito junto ao governo russo e que com certeza fará com governos de outros países que estão produzindo
né, vacina em massa. Então, tu imagina a importância do Lula. Eu não tenho dúvida aqui, Antônio. O nosso país, né, o nosso SUS, a nossa rede de imunização, né, do Brasil é a única do mundo que tem capacidade de vacinar de 5 a 10 milhões de pessoas por dia, se organizar, né, e fazer uma gestão qualificada e tiver a vacina, por óbvio, né? Então, se nós tivéssemos um presidente hoje como Lula, eu não tenho dúvida nenhuma, Antônio, hoje nós já teríamos pelo menos metade da população brasileira imunizada. Nós estaríamos muito próximos aí de garantir uma imunização, né, da maioria do nosso povo. Mas não, nós temos um presidente da República que lá em setembro do ano passado, quando a Pfizer procurou esse genocida e ofereceu, né, um contrato para compra de 75 milhões de doses da vacina da Pfizer, ele provavelmente deve ter mandado os caras enfiar naquele lugar, que é o que ele adora fazer, né? Então, isso em setembro do ano passado. Se ele tivesse fechado a compra, hoje nós já teríamos essas vacinas, né? Então, hoje nós só temos vacinas no nosso país porque lideranças como Lula e governadores, inclusive prefeitos, também muitos prefeitos fazem hoje movimento, estão trabalhando para trazer essas vacinas. E hoje aí vacinamos aí perto aí de 11 milhões. Então é isso, o Lula é algo que, né, graças a Deus nós temos esse cara ainda com saúde, né, com vontade para estar defendendo o povo. Né? Então é isso, né? Nós vivemos uma situação muito complicada e só lideranças como o Lula para nos ajudar. Pois bem, Diogo, eu estou até dando uma olhada aqui na questão dos números aqui, né? Até ontem, né, dia 13, nós já temos 277.216 pessoas que perderam a vida, né? Só na última 24 horas, 1.940 pessoas. A média de novas mortes nos últimos 7 dias, 1.824. Sabe o que e tu sabe que é preocupante? Sabe o que é preocupante, Nano? Que ontem, né? Chegamos ontem de novo quase 2.000, né? No sábado, né? E sábado é um dos dias que menos, né, se coleta esses dados e tal, sábado e domingo. Então eu fico pensando, pô, se no sábado já quase bateu 2.000, eu fico pensando como é que será a semana que vem, cara. Vai ser triste. Pois é, essa aqui assim, ó, que está preocupando nós, né? Mas a matéria que a gente tem aqui, Diogo, tem que ver com a questão desses números aqui, né? E aí vai dizer para nós o seguinte, né? Bolsonaro ignora o dia mais letal desde o início da pandemia. E diz que é absurdo o lockdown. O lockdown não serve, não dá para nada, né? E nesse dia que ele deu a declaração, nós tínhamos perdido 1.910 vidas. 1.910 vidas nós tínhamos perdido, né? E até quarta-feira, o número de óbitos para um dia no início da crise sanitária, maior. O presidente voltou a pregar contra o lockdown, medida que vem sendo adotada em dezenas de estados, com muitas dificuldades e tudo mais, né? E aí, eu estava assistindo agora, deixa eu só colocar aqui na tela aqui para a gente ir acompanhando aqui. Aqui, achei. E eu estava acompanhando uma entrevista de uma médica, né? E olha o que ela falou, interessantíssimo. Ela disse assim, que toda a declaração que o presidente dá contra, ou melhor, a favor do Covid, né? Aquilo se reflete imediatamente nos hospitais. A reação é imediata nos hospitais. Porque, bom, tu tem uma autoridade que não levam as coisas sérias. Tu viu nessa madrugada que a polícia bateu em São Paulo, num cassino clandestino, e pegou o jogador lá, o Gabigol lá?
Estava lá tranquilo, lá sem máscara, lá tranquilo. E a reportagem mostrou que ele ainda foi para cima dos policiais ainda, mas tu tá falando com quem, cara? Tu tá falando com quem? Tu me conhece? E foi para cima ainda dos caras ainda, da polícia que estava fazendo o trabalho. Pois bem, quando tu tens uma autoridade, o presidente da República, que é negacionista, infelizmente no futebol, o QI ali dos nossos jogadores é bem baixo, né? Um ou outro lá que se salva, acaba se reproduzindo. E aí, Jogo, dá uma comentada sobre isso e também sobre os milhares de genocidas que estão na rua nesse momento, ou melhor, durante o dia, estiveram na rua aí contra os governadores e prefeitos que estão fazendo as medidas restritivas para tentar resolver, né? Aí eu te pergunto, né, quem vai para a rua para fazer esse tipo de manifestação e não usando máscara, tem mais de que morrer mesmo, cara. Que morre essas pragas logo, para de incomodar. E aí, João? Olha, Antônio, como a gente falou no início aqui da nossa live, né? O Nicoleles, o professor Pedro Curialau, né? E muitos outros cientistas já disseram, né? Que a cada 5 mortes no nosso país, 3 poderiam ter sido evitadas, né? Se tivéssemos uma gestão séria, né? E preocupada com o Covid, com essa pandemia. Então, já partimos daí, né? Isso que tu falou, né? Cada declaração do Bolsonaro, cada pronunciamento dele, cada desdém dele, né, para a questão do Covid e do seu enfrentamento, ela tem um peso muito grande. Não na maioria da nossa sociedade, óbvio, né? Mas um peso muito grande naquela parcela da população que hoje segue esse idiota, né? Que hoje nós temos aí provavelmente 10, 15% da população que acredita que ele é um deus, que ele é um mito, que ele é um, né? Por quê? Porque se reconhece nele, Antônio. Eu particularmente conheço algumas pessoas assim, não tenho relação, não sou amigo, mas conheço a história delas, que são figuras deploráveis, que agridem a mulher, né, que têm desvio, que vivem à margem da lei, né, entre outras coisas a mais, e que nas redes sociais aparece para mim aqui os caras vangloriando o Bolsonaro, né, e tu vai ver quem é uma figura que não, as figuras elas são, sim, inomináveis, né? Então esse é o tipo de gente que se sente, né, empoderado, que se sente, né, liderado pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala coisas publicamente, né, que há muito tempo, né, políticos não falam publicamente. E essas pessoas hoje se sentem empoderadas para segui-lo, né? Então, primeiro isso, né? A família Bolsonaro e o clã Bolsonaro é uma coisa maluca, assim. Eu um dia quero entender, né? Por que que os caras, inclusive, são contra a máscara? Eles têm um ódio da máscara, né? Quem viu o vídeo essa semana do Eduardo Bolsonaro, a raiva que ele tem. Os caras, eles só usaram máscara lá em Israel, né? Foi o único lugar que conseguiu fazer com que eles seguissem aí os protocolos direitinho. Então, eles são contra a máscara, né? Eles são contra a vacina, eles são contra, né, medicações sérias que combatem, né, e ajudam o processo. Eles são a favor, né, de medicamentos que não tem nada a ver para combater o vírus, né? Eles são contrários, Antônio, as pessoas chorarem pelos seus entes queridos que perderam, né? Porque quando ele fala, vamos parar de mimimi, vão chorar até quando? Cara, ele está falando para pessoas que perderam filhos, esposas, pais, mães, avós, tios, amigos, compadres, né? Então, assim, ele não, essa gente que hoje está no governo, eles são, inclusive, contra as pessoas chorarem pelos seus mortos. Então, assim, é um absurdo, e hoje a gente está chegando aí já na casa dos 280 mil óbitos, né? O sistema de saúde do Brasil todo colapsado, todo colapsado. O Brasil hoje já é
né, uma ameaça sanitária para o mundo todo, para todo o planeta Terra. Essa semana que passou, o Brasil foi responsável por 20% dos óbitos no mundo de Covid. Né? De novos casos, então, nem se fala, é líder absoluto. Né? E aqui o vírus ele circula com uma facilidade incrível. Porque não tem gestão, Antônio, não tem gestão. Uma coisa óbvia, inclusive, que o presidente Lula ressaltou no seu discurso, cara, o presidente da República, desde o início da pandemia, ele deveria ter criado um gabinete de crise com Ministério da Saúde, com secretários estaduais, com cientistas brasileiros, né, renomados, com cientistas de fora do Brasil, deveria ter feito um grande gabinete de guerra, um gabinete de guerra para enfrentar, porque o que nós estamos enfrentando é uma guerra, né? E enfrentar e toda semana tirar diretriz para combater esse vírus. Mas a gente fala aqui no lockdown, mas o lockdown é uma das coisas. O problema é que o governo Bolsonaro não trata de nenhum dos temas, ele não trata de vacina, ele não trata de compra de EPIs, ele não trata do tema de oxigênio para os hospitais, ele não trata do tema de pagar um auxílio emergencial para essa população desassistida com maior capacidade, ele não trata do tema de como vai, né, ajudar os micro e pequenos empresários, que são a maioria desse Brasil, que estão sendo prejudicados pela pandemia. Ele não trata de nenhum tema, e muito menos do lockdown. Né? Porque hoje, infelizmente, claro, a gente fala aqui, né, isso vai prejudicar, vai prejudicar, mas o Brasil precisa parar, Antônio, por algumas semanas, para nós não perder o controle absoluto e total da pandemia. Então, o governo federal que defina uma linha de crédito para ajudar esses pequenos micro e médio empresários, né, nesse período, mas que feche o Brasil por 3, 4 semanas, né, para que o sistema nosso de saúde possa respirar e as pessoas possam pelo menos ser atendidas, Antônio. Né, as pessoas estão morrendo nas filas. As UPAs e os hospitais Brasil afora, boa parte delas viraram câmaras de gás, Antônio, por as pessoas não terem mais condição. E aonde falta oxigênio, não tem médico. Onde tem médico, falta oxigênio. Aí onde tem oxigênio, já está faltando pontos, aqueles pontos que tem dentro dos hospitais, aquelas tubulações que ligam os oxigênios, já está faltando aquilo. Aí quando tem oxigênio, não tem mais ponto para botar o oxigênio para atender a população. Né? Então, assim, isso aqui virou... como eu disse no início, se isso aqui fosse um país sério, boa parte do governo Bolsonaro já deveria estar preso, cara. Responsável diretamente pela morte, né, de quase 300 mil brasileiros e brasileiras. E, infelizmente, né, vai crescer muito ainda esses números. Então, Antônio, é uma tristeza, cara. É uma tristeza o que a gente vê no nosso país hoje. Sem dúvida nenhuma, né? Agora a gente tem notícias agora. Estava só procurando uma foto boa que eu não achei. Depois eu quero entrar para mostrar como é que os golpistas terminam, como é que eles terminam a sua jornada. Pois bem, agora a gente vai, para não esquecer, claro, né? Estamos vivendo numa crise terrível, né? E nós temos que saber quem são os responsáveis, né? Está rolando no rodapé aí os responsáveis pela crise que nós estamos vivendo. Pois bem, foi feito um levantamento aqui pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos, né, socioeconômico, e fez um levantamento sobre a questão do prejuízo que a Lava Jato deu ao país. Diz aqui, 172 bilhões de prejuízos. 172 bilhões de prejuízo esta organização criminosa deu ao Brasil. 4,4 milhões de empregos foram perdidos nesse período por causa desta organização criminosa. E aí pergunta quem é que vai pagar pelo caos que essa organização criminosa
causou no país inteiro, né? Pois bem, o estudo diz ainda que o Brasil deixou de arrecadar 40 vezes mais do que o valor recuperado com a operação. Segundo eles, a operação recuperou 4,3 bilhões, né? 4,3 bilhões eles recuperaram e deram um prejuízo ao país de 172 bilhões de reais, o prejuízo que eles deram ao país. E o Brasil deixou de arrecadar 40 vezes, mas o Brasil deixou de arrecadar no último período, desde que esta organização criminosa se apoderou do país, se apoderou das instituições democráticas e vinha fazendo o total genocídio, né? O que diz aqui? A Maria Cosme aqui. Como meu filho, se ele é um assassino, ele e filhos, sem dúvida nenhuma. Aproveitar da boa noite aqui, que eu não tinha dado aqui para o Marcelo aqui, boa noite, nosso parceirão de sempre aí. Então, Diogo, a questão assim, ó, a Lava Jato, a mesma Lava Jato que foi responsável pela prisão do Lula, a Lava Jato, vamos refazer o histórico ali, né? A mesma Lava Jato que foi responsável pelo impeachment da Dilma, e as gravações agora têm mostrado ali que eles foram diretamente responsáveis pelo impeachment da ex-presidente Dilma, eles foram responsáveis pela prisão do Lula, manipulando e inventando provas e omitindo provas que poderiam beneficiar o ex-presidente Lula, toda a manipulação. E agora vem os números do pacote, né? Os números do pacote diz que eles deram um prejuízo de 172 bilhões de reais ao país, enquanto de forma heróica, segundo a grande mídia, eles conseguiram recuperar 4 bilhões, né? 4 bilhões para 170 bilhões, né? Uma continha tão simples de fazer. E aí, Diogo, o que tem a dizer sobre a maior organização criminosa desse país? Olha, Antônio, eu acho assim, primeiro, eu acho que esses dados já são alarmantes por si só, né? Mas eu tenho certeza que o número ele é muito maior, né? Provavelmente esse estudo ele é um estudo mais direto do ponto de vista do que as empresas e tal, daqueles negócios específicos, digamos assim. E já é um dado, né, extraordinário. Imagina, foram recuperados 4 bilhões e o país deixou de arrecadar 172. Mas para mim, essa conta, ela passa dos trilhões, Antônio. Passa dos trilhões e também tem situações que nunca mais serão revistas, né? Porque a Lava Jato, ela foi, além disso que tu traz, que é um dado muito pesado, ela foi responsável por caçar a nossa democracia, né? Ela caçou a nossa democracia, ela nos tirou o direito de eleger um presidente igual o Lula. E ela ludibriou o povo brasileiro, ela enganou o povo brasileiro, né, e levou milhões de brasileiros e brasileiras ao erro, né, de achar que Bolsonaro iria combater corrupção, né, iria combater, né, algo do tipo. Então, o Sérgio Moro e Dallagnol constituíram uma quadrilha em Curitiba que destruiu o nosso país. Que poderia muito bem, como o próprio presidente Lula disse durante a sua intervenção essa semana, dizendo, olha, poderia ter ido atrás do político corrupto, tu poderia ter ido atrás do empresário corrupto, né? Mas tu tinha que ter preservado a empresa. Tu não podia, com a Operação Lava Jato, quebrar o Odebrecht, por exemplo, que empregava centenas de milhares de brasileiros. Ou a Queiroz Galvão, tu não podia. A Lava Jato ela não tinha esse direito de quebrar as empresas. Ela arrebentou a política nacional, desculpa, principalmente a de óleo e gás. A gente tem um exemplo aqui da nossa terra, aqui no Rio Grande do Sul. Olha o que era o Polo Naval de Rio Grande. Estou falando aqui só o Polo Naval de Rio Grande, que no seu auge empregou diretamente nas plataformas, 30 mil trabalhadores e trabalhadoras.
diretamente. Hoje está lá, é um deserto, é uma tristeza. Quem passa lá na frente chora, né? Aquela estrutura gigantesca, maravilhosa, né? Totalmente deserto. Parece um cenário daquele filme, né? Do Eu Sou a Lenda, sabe? Aquele deserto hoje tomado por cachorro, gato, pomba, né? É um absurdo que isso tem um dedo direto da Lava Jato. Que, claro, né? Além de tudo isso que a gente fala, né? Da sua picaretagem e tal, né? Seguir os interesses internacionais, né? Principalmente para, né? Roubar o nosso pré-sal, acabar com a nossa política de conteúdo local, né? A prioridade da Petrobras em explorar o pré-sal, a prioridade da indústria brasileira em construir as plataformas e construir todos os equipamentos para prospectar, né, esse petróleo, que hoje está sendo feito em Singapura, na China, né, em outros lugares menos aqui. E pasmem, né, Antônio? Pasmem, né? E a nossa gasolina cada vez mais cara. Né? E pasmem, né? Nossa gasolina cada vez mais cara. Ou seja, as nossas refinarias totalmente sucateadas, né, e subutilizadas, né, e nós, em vez de refinar, né, o petróleo aqui, né, hoje a gente importa ele, né, exporta ele cru, importa ele refinado e aí joga, né, com o jogo da política de preço internacional do petróleo, né, e não faz nenhum tipo de avaliação social desse processo. Então é isso, a Lava Jato ela acabou com a nossa indústria naval, acabou com a nossa indústria, né, boa parte da indústria de construção. E quem é que paga esse preço? Né? Aí são 172 bilhões que deixamos de arrecadar. Mas e os nossos poços de petróleo que hoje estão nas mãos, né, de empresas internacionais? Quanto isso vale? Quantos trilhões essa turma entregou, ajudou a entregar, né, e que boa parte a gente dificilmente vai resgatar? Né? Nunca Diogo, mais, né, mas em Antônio? relação a isso, o Lula deu um toque, né? O Lula deu um toque ali, ó. Isso, não, isso quer dizer, é só reelegendo, né, um governo de cunho popular e um líder do tamanho do Lula. Para algumas dessas situações serem revistas, nós não adianta, nós temos que eleger um governo de recorte popular, mas também um líder do tamanho do Lula. Aí sim, aí pelo menos parte disso, né, Antônio? Parte, porque muita parcela disso nunca mais se resgata. E Nunca mais se além disso, resgata. deputados e senadores também, né? É isso aí, é isso aí. Não adianta lá votar no Lula e votar no Lazia Martins, né? Sem dúvida nenhuma. Aí, dando boa noite aqui para o Gilmar aqui, que está dando boa noite aos amigos. Boa noite, Gilmar. Obrigado Gibinha, pela presença. Gibinha, Gibinha, grande parceiro, amigão nosso lá da Metade Sul, foi secretário no município de São Lourenço e atuou e ajudou bastante o governo lá de Rio Grande, do Alexandre, né? Nesses 8 anos que o Alexandre foi prefeito, o Gibinha atuou boa parte dele aí, é um grande amigo, um grande camarada. Legal. Então, agora vamos resgatar agora. Temos que resgatar uma notícia agora que ela foi esmiuçada agora, né? Ela foi esmiuçada e ela é de 2016, né? E a grande mídia, ela deu grande publicidade a isso. Deixa eu só botar na tela aqui. Na tela aqui, total. Acabei não selecionando essa aqui. Uma pena. Enfim, essa notícia aqui que eu vou estar dando para vocês aqui é o seguinte, tá? Não sei se tu está lembrado, Diogo, em 2016, o ex-presidente Lula, ele foi acusado de ter roubado, olha aqui, de ter roubado um crucifixo do Palácio do Planalto, que era na sala dele quando ele era presidente, né? Um crucifixo, e esse crucifixo tinha sido feito pelo escultor lá no século
17, 18, né, o escultor, o Aleijadinho. Um Aleijadinho que foi criado. E aí o Lula foi acusado de ter roubado do palácio, né? Agora achei aqui, estou botando na tela. E foi uma trama. E aí o que a mídia fez? Como ela faz sempre, ela fez uma narrativa no formato de novela, né? Cada capítulo lá, tal, ia dando que o Lula tinha roubado aquele crucifixo. E aí, bom, qual é a história real agora? A história real. Dando uma lida agora. As características desse crucifixo, uma peça de 1,5 metro de altura, né? Feito de madeira, tá? Esteve no gabinete do presidente de 2003 a 2010. Quando foi embora, ele levou. E foi com o seu proprietário, por ocasião do fim do mandato, né? Pois bem, mas depois de muitos anos, depois que a Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo e toda a grande mídia, eles noticiaram que o Lula tinha roubado aquele material, se descobriu que aquele material... antes disso, eles tiraram uma foto fake, né? Uma foto fake, quando o Itamar era presidente, mostrando o crucifixo atrás, né? E era uma montagem, na verdade. Aquela foto era na época do Lula, ali com o crucifixo, né? Então, qual é a real história disso, né? O Lula recebeu aquele crucifixo como presente, como tantos e tantos presentes que ele recebeu, o Fernando Henrique recebeu e todos os presidentes eles recebem. Só que aquele presente, e aí dito pelos entendidos, né? Talvez o leigo não consiga enxergar, né? Os entendidos vão dizer o seguinte, né? Que aquilo ali era uma cópia tosca da obra do Aleijadinho, dizendo os entendidos, né? E era um presente que o Lula recebeu naquele período, né? E ele botou no Planalto, lá no lugar de trabalho, e depois ele levou embora, que era uma cópia. E a grande mídia disse que era a obra original do Aleijadinho, que o Lula, quando foi embora, ele roubou aquela obra original do Aleijadinho. Então, percebe que as narrativas que a mídia vão construindo para taxar a maior liderança desse país como uma simples pessoa que vai num lugar e rouba as coisas, simples assim. E essa narrativa maldita. E, bom, e agora que começa a vir à tona. Então, assim, se a Lava Jato deu prejuízo, os grandes meios de comunicação estão com as mãos todas sujas, de lama, de sangue, de tudo. E aí, Diogo, dá uma comentada que depois, na última parte, eu tenho umas fotos muito boas para mostrar aqui, que a gente vai dar uma olhada aqui. O que tu acha aí a obra do Aleijadinho? A obra do Aleijadinho. Mas é isso, o Lula, ele é a liderança política, né, mais prejudicada, né, pela construção de narrativa e tramas, né, por parte da mídia brasileira, né, e dos grandes, né, donos, né, do dinheiro nesse país. Né, como tu falaste, assim, a sanha, né, a vontade que essa turma sempre teve, sempre trabalhou, né, para imputar ao Lula, né, situações constrangedoras como essa, né, imputar a ele a questão de ser ladrão, né, de roubar, enfim, né, é o que essa turma faz a vida toda com a população, com quem sai, né, de baixo, com quem sai, né, do meio do povo. Né? Sempre esses os adjetivos que eles utilizam, né? É sempre essa forma preconceituosa de lidar com quem sai, né, do meio do povo. E o Lula saiu do meio do povo, né? Foi um grande presidente, se não foi o melhor da história desse país, foi um dos 2, 3 melhores, né? E que de fato,
né, inverteu prioridades desse país. Né? Esse 1% da população brasileira que tem patrimônio e tem a renda né, que somada dá aos outros 99%, né, essa é a turma que quer se manter no poder e não quer perder os seus privilégios. Quando o Lula sempre diz, né, questão da doméstica em Miami, do cara olhar, né, na nossa época ali, do empresário, da patroa olhar para o lado, tá, né, a empregada, tá o filho da empregada indo para fora do país, né, o filho do pedreiro virando doutor, e ele vendo ali que o filho da empregada, que o filho do motorista não ia trabalhar no futuro para o seu filho, ali começou o golpe, ali começou, né, a tentativa de desconstrução da imagem de uma figura tão importante como Lula. Então essa elite podre, essa elite nojenta, asquerosa que a gente tem no nosso país, e que para ela sim o governo do Bolsonaro tá bom. Não é à toa que o Guedes falou aqui esses últimos dias que quando vai no mercado, né, os caras vêm ali cumprimentar ele, abençoar ele. Ali ele não está falando do Unisuper aqui na Rio Branco, não está falando do barzinho da Vila. Ele está falando de lugares onde a elite, né, vai comprar os seus coisas, as suas mercadoriazinhas lá. Então, sim, vamos ser sinceros. Para quem vive de especulação, para quem vive da exploração da mão de obra do brasileiro, o Brasil nunca teve tão bem mesmo. Nunca teve tão bem. Né? Então, vamos ser sinceros. Então, por isso que se tenta tudo quanto é custo, né, desconstituir uma imagem de quem sai do meio do povo e dá certo na vida, como é, né, a história do ex-presidente Lula. Sem dúvida nenhuma. Agora vamos colocar na tela agora, João, que é o seguinte, né? Como é que as histórias acabam, né? Como é que as histórias elas conseguem acabar num país? E aqui no nosso vizinho, aqui na Bolívia, né? Está mostrando como é que foi o final agora feliz. Feliz para quem, né? Feliz para o povo. O final feliz que o povo está tendo agora, que é na história da Bolívia. E aí vou mostrar a sequência de fotos aqui. Peguei 3 fotos aqui para que a gente possa ver o que eu estou falando. E aí tu já me diz aí se está aparecendo na tela. Está aparecendo na tela? Está aparecendo, Diogo? Então, aqui tá é o aparecendo seguinte sim, agora. Antônio, está aparecendo. Tá. Então, aqui é o seguinte. Essa aqui foi a presidente golpista, tá? Ó, golpista Jeanine tem prisão confirmada por ministro do governo boliviano. A ex-presidente interina é acusada de terrorismo, conspiração e sedição devido aos eventos que sucederam à renúncia do ex-presidente boliviano Evo Morales em 2019. Os ex-ministros que apoiaram seu governo provisório de 1 ano também foram detidos pelas autoridades. Aqui é quando ela sentou na cadeira do presidente Evo Morales, quando ela deu o golpe lá, apoiado pelos traidores lá. Aí, Diogo, ela vai ser encontrada assim, ó. Olha que coisa, olha que foto linda, Diogo. Um rato, né? É um rato. É um rato. Oi? É um rato. Eles são ratos e ela foi encontrada como rato. Exatamente. E aí ela estava escondida dentro de um colchão. Dentro do colchão ela estava escondida. E é assim. E aí a terceira foto que eu mostro aqui, ó. Essa é a última foto dela. E é assim que na Bolívia eles estão tratando os golpistas. Os golpistas estão sendo tratados desta forma na Bolívia. Deram um golpe, tentaram destruir o país, tentaram vender o país, principalmente para os Estados Unidos e para aquele bilionário lá, sul-africano, aquele bilionário sem vergonha, eu não me lembro o nome agora,
que ele teve a coragem de pegar e dizer que eles dariam o golpe aonde eles quisessem. Aonde eles quisessem, eles iam dar golpe, não importava onde. Pois bem, essa aqui que foi a testa de ferro, né? Agora está presa, né? Pois bem, os bolivianos estão dizendo para nós, como é que funciona a vida. Ah, vocês são golpistas? Vocês são contra o povo? Então tá. O governo popular retorna e os golpistas começam a ir para a cadeia. E isso é uma coisa que nós não podemos perder de vista no país. Voltando, nós temos que botar essa vagabundada toda na cadeia. É o genocida na cadeia, esses generais de pijama, essa vagabundagem que está no governo, tem que ir para a cadeia também. Parte da grande mídia que conspirou contra o país e continua conspirando, todos esses têm que ser punidos. E sabe por quê, Diogo? Porque na redemocratização do país, que ela começa com a nossa Constituição em 88, infelizmente nós perdoamos todos aqueles generais genocidas, inclusive o brilhante Ustra, que era um assassino, que era um torturador, que torturavam as mulheres botavam ali os ratos na vagina das mulheres. Nós simplesmente absolvemos todos esses assassinos. E a história está mostrando que os assassinos que foram absolvidos voltaram ao poder depois. Para quê? Para fazer as mesmas coisas. As mesmas coisas. Lugar de assassino é na cadeia. E se nós permitir, eles vão voltar com mais força ainda e vão fazer mais atrocidades. Por isso, Diogo, nós conseguindo voltar ao governo, e vamos voltar, a prioridade é botar esses caras tudo na cadeia, essa vagabundagem. O que tu acha, Diogo? É isso, Antônio, né? Eu ia começar, inclusive, meu comentário em relação a isso com o que tu falou agora. Nós temos esse problema que não fizemos o serviço, né, na redemocratização do nosso país. Né? A gente deixou esse bando de assassino, esse bando de sem vergonha solto, sem nenhuma punição, com anistia, desses generais, esses militares asquerosos que fizeram nos 20 e tantos anos, né, de ditadura. E hoje essa mesma vagabundagem, como tu mesmo diz, esse mesmo bando de chinelo, né, hoje estão aliados com os milicianos, né, para governar o país. Essa é a turma. Aqui, claro, eu não quero generalizar, não quero falar de toda a instituição, né, Exército, toda a instituição marinha, toda a instituição aeronáutica, mas o seu alto comando está totalmente dominado, né, por essa turma que se enraizou no poder agora com Bolsonaro, e essa mesma velha guarda, né, que boa parte deles, inclusive, participaram, né, desse período da ditadura. Mas voltando a esse tema assim que tu coloca, né, de fato é um absurdo, né? A Bolívia, nós aqui não fazer o serviço, né? A Bolívia está dando uma aula, já está dando uma aula há bastante tempo, né, Antônio? Há bastante tempo a gente vem debatendo aqui no canal esse tema, né? Eles enfrentaram, eles foram para a linha de frente, o povo foi para a rua, o povo se articulou, né? O povo boliviano em nenhum momento, né, deixou de estar com seus pés bem firmes na luta, né? Teve o processo eleitoral, né? Venceram em primeiro turno as eleições, primeiro turno, né? Retomaram, Evo Morales voltou ao país, foi devolvido a ele os seus direitos, né? Todos eles políticos, civis, né? E hoje eles estão fazendo serviço, e essas imagens são maravilhosas, né? Demonstra como são ratazanas, né? Onde ela estava escondida, né? Estava escondida por quê? Né? Essa gente que não tem que apodrecer na cadeia, apodrecer na cadeia, como exemplo, né? Como exemplo. Então eu espero, né, apesar de saber que tratando de Brasil não é tão fácil assim, eu espero que num futuro não tão distante,
né, nós tenhamos imagens bastante parecidas com essa da Bolívia, né, e que figuras como Pazuello, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, né, entre tantos outros, né, que compactuaram, Michel Temer, né, entre tantos outros que compactuaram para o Brasil chegar, né, onde chegou, né, estejam também atrás das grades. Vamos lutar para isso, sabendo que não será fácil, mas vamos trabalhar, né, Antônio, para que um dia a gente possa ver isso. Isso aí, João. Te agradeço pela participação. Esta é a nossa live do dia 14/3, né, de 2022. Então, até a próxima semana aí a gente volta e durante a semana aí a gente tem o Noite News aí com vários companheiros aí que estão falando sobre a questão da notícia durante o dia. Da minha parte era isso e até a próxima, Diogo. Obrigado, Antônio. Obrigado a quem nos acompanhou. Né, lembrar o pessoal aí, para quem não curtiu e não seguiu ainda a página, que curta e siga. E principalmente compartilhem, pessoal. Compartilhem o link da nossa página. Né? É bem importante, né, que a gente tenha cada vez mais pessoas nos acompanhando, né, aqui no canal e possam estar se inteirando aí com informações, né, fora aí do eixo. Obrigado, Antônio. Te cuida. Valeu.